Bom, só lembrando aqui, o erro que estava dando naquela hora foi o seguinte, que eu não consegui rodar o teste, eu busquei lá, vi, foi que aqui, na hora que nós criamos que trocamos o nome do arquivo underline form, eu tinha trocado para form underline form.html.halm e não é lm, é ml, tá? Então é esse erro aqui. O que nós vamos criar agora é o funcionários. Funcionário tem função, né? A gente vai botar nome, telefone, endereço, sexo, as coisas todas em uma função dele. Se ele é eletricista, se ele é mecânico, se ele é carpinteiro, se ele é pintor. Então, o que vai ter? Ele vai ter uma função dentro dele. Então, essa função vai ser uma chave estrangeira. Ok? Então, a gente vai fazer um sistema, vai implementar a classe funcionário e que tem a chave estrangeira. Ok? Então, primeira coisa, vamos implementar os testes. Então, eu vou lá em obras, spec, aí vou lá em acceptance e vou criar um arquivo. Que arquivo é esse? Gerenciar, o nome do arquivo vai ser gerenciar underline funcionário underline spec.rb, tá? Tudo bem? Vou criar um arquivo e esse arquivo vai estar vazio, não vai ter nada dentro dele. Dentro desse arquivo eu vou criar as minhas funcionalidades de teste. Então eu vou entrar nele e aí eu já tenho uma pronta, vou pegar e vou colar, tá? Só que tá com mecânico, né? Eu vou alterar aqui rapidinho porque eu já peguei lá. Como que é, gente? Substituir mecânico por funcionário, tá? Substituir todas, beleza. Então ficou gerenciar funcionário, aí mesma coisa, o cenário para incluir, um cenário para alterar, um cenário para excluir e preencher funcionário. Tudo bem? Aí o que vai ter? Preste bem atenção, aqui tem umas coisas que é diferente do outro. No outro, eu vou até abrir aqui para vocês, para a gente poder fazer uma comparação. Aqui, quando eu tenho no cenário incluir, eu só estou incluindo uma função. Ele não tem chave estrangeira, então eu não preciso ter nada. Em funcionário, por sua vez, deixa eu fechar aqui. Em funcionário, eu tenho uma chave estrangeira função, que não existe no meu banco, mas para eu poder cadastrar um funcionário, eu tenho que ter uma função existente, um objeto função. Então eu vou ter que criar o que? Um factory girl, que em incluir eu já começo criando, ó, um factory girl função. E boto, ó, factory girl.create, função, que é da classe que eu quero. Se fosse classe mecânico, seria mecânico. Se fosse classe dentista, seria dentista. Vírgula. Lá não tem um campo chamado nome? Na função não tem o nome? Boto função xxx, um valor que eu quero. Tá? Eu poderia fazer diferente, eu poderia colocar, se vocês repararem no projeto de vocês, aqui ó, dentro de spec, ele criou uma pasta chamada factories. E aqui factories tem função. Aqui em função eu posso deixar padrões pré-definidos. Não precisar colocar lá. Tá? Eu poderia botar xxx aqui e só chamar função, que ele daria esse valor pré-definido. Ok? Tá? Só que eu não quero isso, eu vou botar lá na minha mão aqui, ó, create factory, factory create, função, vírgula, nome, xxx. É o valor que vai estar no campo nome da classe função. Tudo bem? Criei. Aí eu venho aqui, igualzinho, new factory, new funcionário path, preencher funcionário. Igualzinho o outro. Tá? Preencher funcionário, eu vou ter lá, ó, fill in, nome, com uma matrícula, no caso aqui, um nome e função. Agora não uso mais fill in, tá? Eu uso select, que eu vou selecionar. Na verdade, eu estou criando um combo box para eu poder selecionar uma função ali dentro, tá? Então aqui no meu teste, eu estou fill in matrícula, eu vou preencher com a matrícula, fill in nome, eu vou preencher com o nome e select xxx.
xxx aqui, ó. Vou selecionar xxx em função. Beleza? Então aqui, isso aqui é para ser minha chave estrangeira. E aí eu clico no botão salvar e o restante tudo igual. Page should have contact, nome e assim por diante. Ok? Coisa. Não, vai ser pouquinho coisa. Mas é assim, não. Três tabelas. Vai ter chave estrangeira, com Chave certeza. estrangeira, Tá? Vai ter herança, nada disso não. É, o teste. Herança, parar, nada disso não. Não, herança não. O teste, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Cenário alterar. Só que cenário alterar, lembra que lá em alterar função eu teria que ter uma função também? Aqui eu vou ter a função e o funcionário, ó. Aí, um detalhe importante. Tá vendo aqui, ó, funcionário, e eu estou passando a função como parâmetro para ele. É essa função que eu criei aqui. Tá? Estou passando o objeto função como parâmetro para ele. Tudo bem? Aí faço visita, edit funcionário, preencher aí as mesmas coisas. Tá? Para excluir, faço os mesmos passos. Vou lá, crio o Factory Guild para a função, crio um funcionário passando função como parâmetro, visito e mando excluir. Ok? E aí pronto, tem meu teste funcionário. Vou trocar aqui meu teste funcionário para botar mais coisas, tá? Só antes de começar a preencher. Se eu tenho chave estrangeira, eu tenho que sempre colocar no alterar e no excluir, chamar a chave estrangeira antes de começar a preencher as coisas. Bom, o que eu vou ter aqui? Vou ter nome, vou tirar esse aqui, vou ter nome, mas o que eu vou ter nesses campos? Nome. Vou botar um preenchimento aqui melhor, né? Ó. Tira a matrícula. Que função Tira leva isso aí mesmo? Você decidir, ponto, mesmo? É, porque é o nome que vai aparecer. É o label na tela do usuário que vai aparecer. Vou botar lá, nome, idade. Não, bota a idade não. Vou botar rua. String acho que é simples e... Tanto faz. Não tem diferença não. Rua do Bobos. Número 0. Você lembra a música, né? Complemento. AP 104. AP. Tá. A complemento 0. N0. Aí. Isso aqui são todos os campos que eu quero ter em funcionários, tá? Sexo. F. Por que não monta no grador, mano? Que eu não gosto. Eu vou usar no grador. Bota se você quiser, contanto que você. Tá. Certo é o logradouro. Bom, aí aqui dei o fim dos campos, função, cliquei no botão salvar. Aí eu vou mostrar o que? Mostrar o nome. Vou mostrar a rua, o complemento e o sexo, né? Do jeito que tá lá, tá? Nome, rua, complemento e sexo. Nome e função, né? Lógico. Vou pegar isso aqui e copiar pra cá. Então todos os campos que você vai testar, tá? Todos os campos que você vai testar tem que estar aqui. Tem gente que faz o seguinte, e é errado, tá? É errado, eu não vou aceitar isso na prova. Só bota alguns campos, funcionou para um, vai funcionar para todos. Não, tem que ser todos os campos. Tá? Ouviram? Ouviram do, né? Virundum. Luiz, sexo feminino? Pode colocar, depois na prova você toma um 0, sabe por quê? Tá aí, ó. Tá aí, ó. Vai levar 0, ó. Aham, isso, ó. Todo mundo tem um ponto extra aí, hein? Não, mas pode colocar, de repente. Teve um negócio.
Daqui a pouco eu já vou desligar o ar, pode deixar. Então lá, ó. Luiz, Rua dos Bobos, complemento número 0, sexo masculino e função XXX. Beleza? Alguma dúvida sobre o teste criado? Hein? Vou salvar. E agora eu vou testar a coisa. O que vai acontecer? Erro. Não tem funcionário. Isso é perfeito. Diferentemente do Java, né? Que a gente queria primeiro e depois testar. Função, erro esperado. Por quê? Por quê? O TF8 aqui, ó. Você pode deixar o teste. Tá, eu esqueci de colocar o TF8 aqui, ele deu um erro porque eu não, de acentuação. Ctrl V. Eu vou botar no coisa lá, daqui a pouco vocês copiem. É, tudo isso. Aí, funcionário deu erro em tudo e função passou em tudo. Isso vocês vão ter que fazer sempre, ó. Função passou em tudo e funcionário passou em tudo. Isso tá certo. Função já testei, não mudei mais nada, então tem que estar passando. Na verdade, toda vez que você testar uma coisa nova, você vai estar testando seu sistema como um todo. Tá? Lá na BD está demorando quanto tempo para testar? Não sei, 4, 5? 4, 5 minutos, né? Beleza? Com integração? Bom, então criei o teste, não passou no teste. O que eu vou ter que fazer agora? O Rails G Scaffold. Criar o funcionário, né? Não existe. Então Rails G Scaffold. Funcionário. Mário não, né? Senão ia dar erro. Mário. Aí eu tenho, cara, tem o nome, né? Eu tenho mais o que? Rua, né? Rua. Complemento. Sexo. Tudo em string, eu não preciso botar mais nada. E tem o que? Função. Só que função é minha chave estrangeira. Preste bem atenção nisso. Se é chave estrangeira, eu tenho que botar 2 pontos reference. Tá? Ele vai se referenciar à minha classe função. Então, Só reference? Já vai só reference. Só reference. Então você bota função reference e pronto, ele já vai fazer referência. Ok? Dou Enter. Ele vai criar a classe função com os app, com view, com tudo que tem lá de função, para funcionário. Se você vier aqui, ele vai estar lá criado agora lá em obras, app, view, funcionários e função. Ok? Beleza? Bom, se eu for testar novamente, o que vai acontecer? Não encontrou tabela. Então, para não ficar dando erro, testando errando, já vamos direto para o que interessa. Eu sei que eu tenho que criar a tabela, então eu vou lá, rake, 2 pontos, db, migrate, espaço, 2 db, teste, espaço, prepare. Dou Enter. Tá? Foi lá e criou a tabela. Eu sei que ele vai dar o erro aonde? No formulário. Eu sei que vai dar o erro no excluir. Então eu já vou e faço isso, não preciso testar. Tá? Então eu vou lá primeiro no excluir, que eu sei que vai dar erro. Então eu vou aqui em obras, app, view, funcionários e vou aqui em index.html.rb e edito isso aqui, ó. Vou abrir com editor de texto. Aí lá tá, ó, tem todos os campos. Aí eu boto aqui excluir. Eu já vou adiantando um erro que tem também, tá? Aqui, ó, tá vendo funcionário ponto função? Em vez se eu deixar dessa maneira, ele vai mostrar uma string com o ID da classe função. Se eu quiser mostrar o nome que está lá, eletricista, essas coisas todas, eu venho aqui e coloco
ponto nome, que é o meu atributo da classe função nome. Tá? Então eu já sei que vai acontecer isso, eu já corrijo e salvo. Tá? O excluir agora possivelmente tem que estar passando. Tá? Vamos lá testar até para ver se não está passando ou não está. Tá? Está passando aí de alguém? Pelo menos o excluir de funcionário tem que estar passando. Função passou tudo. E excluir eu nem vi se passou. Ó, excluir passou de funcionário. Tá? Bom, falta fazer o que? Aquele form lá que a gente tem que alterar. Então eu venho aqui, dentro também de app, views, funcionários, venho em underline form html.rb e vou, primeiramente, renomeio esse arquivo, mas só a extensão, ele passa a ser HAML. Dou Enter. Entro nele e apago tudo que está aqui nele. Tá? Apago tudo que está aqui dentro dele e coloco o que eu já tenho pronto, mais ou menos pronto, entendeu? Que eu vou baixar aqui pra gente poder ver. Alright. View. Dentro lá da minha pasta tem uma série de projetos já prontos, se vocês quiserem dar uma olhada lá no meu GitHub, tá? Eu tô copiando dele lá, direto. Vou colar aqui, e aqui em vez de ser mecânico, vai ser o quê? Funcionário, né? Não, escrevi errado. Funcionário. E aqui eu deixo o nome. Tá nome. Aí depois vai estar o quê? Repito o form intito e boto os campos que eu coloquei lá no meu teste, ó. Ctrl V, boto aqui rua. O label dele vai ser rua. Complemento. E o label dele vai ser complemento. Complemento, isso. Vou ter sexo. E o label dele vai ser sexo. E vou ter, por último, função. Que é diferente, ó. Função vai ter o que, ó? Vou dar o form into função, que é o campo que existe lá. Só que ele é membro, o member label. Qual é o member label? Qual é o campo da tabela? A função que eu quero que mostre ali. Se eu tivesse lá o outro campo qualquer, em vez de ser o ID, eu mostraria esse campo aqui, nome. Vai aparecer o nome da função, mas quando eu clicar lá, vai aparecer eletricista, tudo que aparecer. No caso, vai aparecer XXX. Mas, se você quiser colocar um outro campo, poderia colocar. Aí você diria que em nome qual é o campo. E o label dele é a função. E por último, o botão salvar. Tá? Feito isso, eu mando salvar. E agora, vou lá e testo. Vai me dar mais... Não, vai dar erro não. Eu acho. Vou lá e testo. Já sei, vai dar um erro sim, desculpa, vai dar um erro sim. Que eu não estou sabendo qual é. O erro que eu estava achando que era aqui, ó. Quando eu estou no... Desculpa. Quando eu estou aqui no gerenciar funcionário, eu mando mostrar aqui o função XXX. Só que lá na minha classe, lá na minha tabela, dentro de app views funcionário, eu vou ter que mudar meu show também. Da mesma coisa que eu fiz lá com o index. Tá? Então eu vou entrar aqui dentro do show. E aqui, ó, funcionário, ponto, função, eu boto só assim, ponto nome. Tá? Ponto nome. Em show. Então eu mudei o index, o form.html e o show.html. E troco
Só que o show e o index só troca lá, funcionário.função.nome, para aparecer, tá? Dentro do show. Esse outro erro, se não me falha a memória agora, eu tenho que dar uma pesquisada, é dentro, deixa eu ver aqui em mecânica que eu tive esse erro também. É dentro do model, eu acho. Isso mesmo, eu estava indo lá. É isso aqui, ó. Dentro do model lá de funcionários, eu não tenho função ID. Então eu tenho que ir lá e fazer essa alteração. Deixa eu ver aqui no meu. Então eu vou aqui no model, app, agora model, funcionário, vou editar e vou botar aqui no início o função ID, vírgula. Complemento ID e assim por diante. E vou testar para ver se o erro vai ou não vai. Não, é isso mesmo. É só que show. Ó, o meu função foi, funcionário não foi, nem incluir, nem alterar, nem excluir. É porque lá no show oi. tem que ter o cedilha. Tá, entendi. Então isso aqui eu posso fechar, isso aqui também eu posso fechar. Show. Não, é ali mesmo, não. No show. Abre e fechou lá. Tá, Fechou o show. tá, entendi. É aqui, app, views, funcionários, Show. show. Aqui, Função aí. aqui, né? Aqui, no label. E lá também, né? O acento e o cedilha. Cedilha tio. Isso. Vou lá, rodar. Se der tudo certo, se não tiver mais nada de erro, a gente viu, incluiu, alterou, excluiu e deu certo. Passou o site com 6 erros.